Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal, vídeo de análise. Nós gostamos bastante desses vídeos porque nós respondemos as dúvidas dos nossos inscritos. E olha só, Finanças Milknoff. Boa tarde, camarada, tudo bem? Tenho o fundo imobiliário HGBS11 na minha carteira e gostaria da sua visão sobre ele. Com o crescimento das vendas online, você acha que existe risco de queda nos resultados do fundo por conta de uma possível diminuição no varejo físico? Pergunta muito boa. Poderia me ajudar com uma análise? Queria entender a perspectiva para os próximos meses e se faz sentido manter ou ajustar posição. Então, vamos responder a pergunta do nosso amigo aqui, do nosso inscrito Milknoff Finanças. Se você tem algum ativo que queira que eu analise, que eu traga um conceito mais técnico, deixa aqui embaixo nos comentários e também comente. Você tem HGBS11? Você planeja ter HGBS11 na sua carteira? Está num preço atrativo? Hoje nós vamos fazer toda uma análise estrutural, eu vou ler o relatório junto com vocês e vou dar um veredito no final. Então, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para nós estarmos propagando informações inteligentes e fazer com que o canal cresça por consequência. Bom, então já entrando aqui no site, nós conseguimos ver o HGBS11 custando R$ 18,52. Lembrando que enquanto eu estou gravando esse vídeo, o mercado financeiro está aberto, então pode acontecer oscilações. Então, o mercado pode, no momento em que você estiver vendo esse vídeo, o HGBS11 pode estar precificando a R$ 20, ou pode estar precificando a 15, então isso pode acontecer. Temos um dividend yield de 10,43%, um dividend yield interessante, um preço sobre valor patrimonial de 0,91 e uma liquidez acima de R$ 1 milhão. Então, é um fundo bem negociado e temos uma variação interessante também. Então, ao olhar o segmento aqui, nós conseguimos ver que é shopping varejo e é um fundo de tijolo com uma taxa de administração de 0,60 e uma vacância de 4,70. Tem quase 200 mil cotistas e tem ali um patrimônio de 2,92 bilhões. Então, é um patrimônio muito interessante e temos alguns concorrentes que, de fato, têm mais valor patrimonial, né, no segmento de shoppings. O dividend yield atual está em 10,43, mas o médio em 5 anos está em 8,29, então nós conseguimos ver que é um fundo que paga dividendos com frequência e tem um dividend yield interessante. Então, como vocês podem ver aqui no agrupado, você tem um dividendo pago desde 2007, olha só, de 2007 até 2026 ele vem pagando dividendo, então, de fato, é um ponto muito bom, tem recorrência no pagamento e tem histórico também, né? Como vocês podem ver aqui, ele paga entre o dia 12 e 14 de cada mês, né? 12 a 15. Inclusive, ainda não tem rendimentos anunciados do HGBS, o último foi 0,8%, né? A cotação base foi 19,14 e o dividendo foi o rendimento 0,17, ou seja, nós tivemos uma base de 31 de julho e o pagamento dia 14 de agosto. Então, geralmente vai ter ali uma data base no final do mês para um pagamento no dia 14, 15 de cada mês subsequente. E quando nós lemos o relatório, né, como vocês podem ver aqui, o Red Brasil Shopping Fee, HGBS11, você consegue isso em sites como o Investidor 10, Status Invest já disponibiliza esse relatório para você. Nós temos aqui 52 páginas. É claro que nós não vamos precisar ler todas, mas tem pontos importantes. Mas, obviamente, se você tem tempo de ler todo o relatório, faz muito mais sentido porque você tem domínio sobre o que está acontecendo no fundo. Um dos pontos importantes é a vacância mediana no Brasil. Como vocês podem ver aqui, a vacância mediana está sempre na casa de 4,7 a 4,9. A vacância é a porcentagem que tal imóvel está vazio, está vago. Então, se um fundo imobiliário ele é de tijolo e ele tem uma vacância muito alta, significa que muitos dos seus prédios, suas locações estão sem locadores, sem inquilinos. Isso vai trazer um lucro menor, que por consequência vai trazer um dividendo menor também. Então, a vacância, quanto menor, melhor quando se trata de fundos imobiliários de tijolo. Quando nós olhamos alguns indicadores operacionais, né, no histórico consolidado, nós temos aqui as vendas totais, né, ou seja, temos aqui o azul mais claro em 2025 e o azul mais escuro em 2026. Então, os anos de 2025 vêm sendo superados pelos anos de 2026 em vendas totais. Tá? Então, nos relatórios mais recentes ainda falta eles publicarem as vendas que eles fizeram por metro quadrado, mas ainda assim, nos indicadores operacionais vem tendo um resultado bem interessante. E a vacância, como vocês podem ver, ela vem diminuindo em comparação com 2025, né, onde a vacância estava um pouco acima da média, né, 4,9, e aqui nós temos 4,4. Quando nós olhamos o desempenho do fundo de acordo com os resultados contábeis, nós temos uma receita imobiliária de 172.346.000. Faz sentido a receita imobiliária ser maior porque é um fundo de shopping, então é um fundo de tijolo. Tem que ter a maior alocação de lucro em imóveis.
Então, nós temos aqui imóveis 138 milhões, FIIs estratégicos 33 milhões e outras receitas. Nós temos um pouquinho de CRI, um pouquinho de LCI, um pouquinho de renda fixa, né? O que traz um lucro operacional, né? Uma receita operacional de 139 milhões, né? Um lucro de operações de 20 milhões, e isso faz com que tenha um resultado muito interessante para ser pago os proventos. Lembrando que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% daquilo que eles arrecadam, ou seja, 95% do valor auferido. Então, para quem quer ter renda mensal, faz muito sentido ter fundos imobiliários, principalmente de tijolo, dentro da sua carteira, porque eles são mais estáveis, podemos dizer assim, mesmo se tratando de renda variável, são menos voláteis do que as ações, que não tem essa obrigação, se é que eu posso dizer assim, de distribuir com tanta frequência. Então, eles crescem com muito mais velocidade. Fundo cresce também, mas menos do que as ações. E olha só que ponto importante, ó, resultados gerados e rendimentos distribuídos, nós temos aqui a renda imobiliária sendo o maior ponto. Mas nós temos outras receitas, resultados de operações, e as despesas operacionais são muito pequenas. E também as despesas financeiras, que faz com que o fundo tenha lucro. Olha só que ponto bom, a rentabilidade acumulada do HGBS11 desde novembro de 2026 é de 874%, frente a um CDI que pega 565%. E olhando a carteira de investimentos, nós temos a diversificação, 72,5% em imóveis e 24% em FIIs. Mas nós temos ativos estratégicos, ou seja, Parque Dom Pedro, Jardim Sul, Shopping Penha, Boulevard Shopping, Parque Shopping São Caetano. Então tem uma série de shoppings aqui. E a diversificação por operadores tem Allos, AD Shopping, Ancar, Soul Malls, We9, Multiplan, Plena Malls, SYN. Então tem aqui muita diversificação por locadores, tem shoppings diversificados e estratégicos, como vocês podem ver aqui, ó, 96,5%. E você também tem a diversificação por região. Você tem a maior concentração dos shoppings em São Paulo, você tem no Tocantins, Santa Catarina, 1% apenas no Rio de Janeiro e Mato Grosso, 1%. E quando nós olhamos algumas posições, nós temos o Shopping Jardim Sul, que é 14% da carteira. É um shopping muito conceituado. Como vocês podem ver, não é como alguns shoppings fuleiros aí. Então você tem 14% da carteira ligado a esse fundo. Você tem vendas de uma forma muito interessante. Você tem um fluxo de veículos que também movimenta a economia do shopping de uma forma muito boa. A inadimplência líquida vem caindo, a vacância também. Você tem aqui Shopping Penha, né? Ou seja, aqui nesse relatório você consegue ver várias informações importantes. E se você quiser ler ele com mais calma, eu até te recomendo que você faça isso. Olha só esse shopping aqui, Mocha Plaza Shopping. Olha só que shopping lindo. Olha isso. E quando nós olhamos aqui o fluxo de caixa, você vê receitas muito interessantes. Só que, de fato, a maior concentração dele está em São Paulo. Então foi um relatório muito bom de se analisar, um relatório que tem números muito interessantes, tem projeção de crescimento, tem diversificação geográfica. Essa pergunta que não quer calar é, o HGBS11 vai sofrer com o e-commerce? Então, mediante a isso, você vai poder tirar sua própria conclusão, se vai vender ou não. E o HGBS11 ele é um tipo excelente para esse caso de exercício, porque ele mexe com uma tese direta que todo mundo faz essa seguinte pergunta. Tem pessoas que dizem que o shopping está morrendo por causa do e-commerce. Será que isso é verdade? Então, para quem não conhece o HGBS11, ele é um dos maiores fundos de shopping centers do Brasil, que foi o que nós analisamos aqui. Então, ele não é dono de um shopping só. Ele é dono de algumas fatias de shoppings espalhados pelo Brasil. E como nós analisamos, isso já é a primeira camada de proteção, diversificação geográfica. Então hoje a cota do fundo está sendo negociada entre 18,60 a 18,80 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e com uma queda acumulada no ano de uns 3, 4%. E isso fez com que o fundo negociasse abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, no papel você está pagando menos pelo metro quadrado do fundo do que ele realmente vale de forma contábil. E o dividend yield nos últimos 12 meses está na casa de 10,3%. Mas o preço e o dividend yield sozinho não vai responder a pergunta do Vinícius. E para isso nós precisamos entender um pouco do operacional que nós lemos no relatório. E é aqui que aparece a segurança do fundo. Então vamos responder a pergunta do Vinícius. O e-commerce está matando o HGBS11? Bom, os números dizem que não. Pelo menos não ainda, ou do jeito que algumas pessoas pensam de forma narrativa. Existem 3 indicadores que contam e comprovam essa história. O primeiro é a vacância, ou seja, é a taxa de espaço vago no portfólio do fundo fechou em março de 2026 em 4,6 a 4,7.
Um ano antes, em março de 2025, ela estava em 4,8 a 5,0. Ou seja, a vacância está caindo e não subindo. Se o varejo físico estivesse sendo penalizado por conta do e-commerce, a primeira coisa que nós veríamos é loja fechando e também espaço vago aumentando, que não é o que está acontecendo. O segundo é o NOI por metro quadrado, que é resumidamente o quanto de resultado operacional líquido o shopping gera por meio de locações. Em março de 2026, esse número veio numa média de 85,70 por metro quadrado. Foi uma alta de 9,9% frente ao mesmo mês do ano anterior. E no acumulado do ano, a alta é de 5,8%. Isso é o coração financeiro do fundo crescendo, não encolhendo. E o terceiro, as vendas dos lojistas. Porque o portfólio do HGBS 11 ele acumula uma alta de vendas de cerca de 6,5% no ano. Mesmo depois de descontar um efeito pontual nos shoppings de Florianópolis, que foi impulsionado pelo turismo estrangeiro em 2025, ou seja, mesmo tirando o outlier, o crescimento continua sólido. Agora, e o setor como um todo? Os dados da Abrace, como você pode ver aí, no Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025-2026, mostra que o setor faturou 201 bilhões em 2025. E isso foi um recorde histórico. Então, o tempo médio de permanência dentro dos shoppings também bateu recorde, 80 minutos por visita. A taxa média de ocupação do setor está em 95,4%. Então, aqui estamos vendo um crescimento, não um encolhimento. Inclusive, eu fui ver Homem-Aranha com a Maria Paula, né? Ela falou assim, Kaique, vamos lá no shopping, vamos ver um Homem-Aranha, vamos ver um filme. Eu não gostei do filme, tudo bem, mas ali nós passamos horas dentro do shopping. E quanto mais tempo você passa dentro do shopping, mais impulsionado a comprar você é. Então, o shopping lucra muito. O HGBS 11, entendendo isso, tem uma diversificação muito boa e os crescimentos estão sendo mostrados nos relatórios. Isso é real. Só que isso não significa que o e-commerce não existe ou não cresça. Ele fatura mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. E, obviamente, crescendo sim, existe uma pressão real sobre o pequeno lojista de rua, sobre segmentos como moda popular, eletrônicos e especialmente com o avanço do social e-commerce. Ou seja, nós temos TikTok Shop, live de vendas, entrega em minutos. E isso de fato merece atenção porque é uma concorrência. Mas o shopping físico grande, bem administrado, não está competindo mais como loja. Ele virou espaço de experiência. Ou seja, você tem alimentação, lazer, cinema, você tem eventos. Cada vez mais o ponto de retirada de compras feitas online. Então o consumidor faz a compra pelo aplicativo e de fato vai tirar na loja. Ou compra na loja física depois de fazer uma pesquisa pelo celular. E ele acaba entrando na loja do shopping. Então, a parte física e a parte digital pararam de competir e viraram partes importantes do mesmo funil. Então, deixa eu te contar rapidinho uma história sobre um personagem para dar prosseguimento ao vídeo. Vamos imaginar uma pessoa que se chama Renata. A Renata é uma investidora. Lá em 2020, no auge da pandemia, ela vendeu a posição dela em fundos de shopping, achando que o modelo de fato tinha acabado. Ninguém mais vai pisar em shopping. A pandemia veio e ela vai permanecer, vai acabar com todos os negócios físicos. Era plausível pensar naquela época. E o resultado é que ela perdeu a recuperação de preço e a normalização dos dividendos que vieram nos anos seguintes. Então, o erro da Renata não foi ter medo. Ter medo faz com que você não tome decisões no calor da emoção. E isso é positivo. O erro foi a Renata decidir pela narrativa, sem checar o relatório gerencial. Se ela tivesse acompanhado a vacância e o NOI por metro quadrado mês a mês, ela teria visto a recuperação acontecendo de forma gradativa, muito antes do mercado precificar. Então, essa é a diferença entre reagir a uma notícia e entender sobre a análise técnica. Kaique, eu não faço a menor ideia de como fazer essa análise técnica. Eu queria aprender a ler um relatório, eu queria ver os pontos mais importantes de um fundo imobiliário. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você vai ter acesso vitalício a vídeos, você vai ter um grupo dos alunos, você vai ter suporte, como está aparecendo aqui na tela, suporte individual, onde eu faço reunião com pessoas e ensino tudo do zero, fundos imobiliários, ações, investimentos internacionais, para você ter resultados. Então aproveita e entra na nossa comunidade. O link está aqui embaixo, você pode me chamar e dizer que quer participar conosco, quer aprender. Vai ser um prazer te ensinar e é de forma vitalícia. É um único investimento, não tem reajuste anual e você vai começar a aprender a como ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro e constituir fontes de renda. Então vamos aprender juntos. Clica no link da descrição e eu te aguardo lá. Mas de fato existem riscos reais que você tem que prestar muita atenção. Agora, sendo justo com a pergunta do Vinícius Milknov, porque ela não é uma pergunta boba, ela é uma pergunta muito importante, existem riscos reais que nós precisamos monitorar, porque eles não estão acontecendo agora, mas podem se materializar. Primeiro, social e-commerce e live e-commerce, porque estão crescendo rapidamente e miram justamente o público mais jovem que compra muito. É o público de shopping, né? Você vai no shopping hoje, você vê a maioria jovem. A garotada tá tudo lá.
Isso pode pressionar as lojas de moda e eletrônicos ao longo do tempo. Alguns levantamentos apontam queda de fluxo de visitantes entre 2019 e 2025, mesmo com faturamento recorde, o que sugere que o shopping está vendendo mais por visitante, não necessariamente recebendo mais gente. Isso é um dado para ficar de olho, mas não entrar em pânico. O ponto não é ignorar esse risco, é não antecipar um resultado que os números ainda não mostram. Por exemplo, a tese é que o e-commerce vai matar o shopping. Porém, nós temos shoppings que estão no mercado há quase 10 anos e até agora bem geridos, como o HGBS11, pelos indicadores que nós analisamos, parece ser, continua entregando uma vacância muito interessante, continua entregando um NOI por metro quadrado muito bom, o que eu particularmente gosto de acompanhar antes de qualquer decisão, principalmente no fundo de shopping. Vacância, a sigla SSS, que é as vendas nas mesmas lojas, o NOI por metro quadrado é importante, e o ritmo de reciclagem dos portfólios, porque o próprio fundo está vendendo participações para poder reforçar posições em ativos dominantes, que é o Parque Dom Pedro. Isso é uma gestão ativa se defendendo e não é um fundo estagnado. Só reforçando, pessoal, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimentos. Você precisa estudar, você precisa ler o relatório, você precisa ter decisões inteligentes. Então, se o HGBS11 não faz sentido para você colocar na sua carteira de investimento, estude, coloque um fundo que faz mais sentido respeitando o seu perfil de investidor. A decisão é sempre sua com base no seu planejamento. O que eu estou trazendo aqui são opiniões inteligentes para te ajudar a tomar a decisão. Mas se você é uma pessoa leiga, estude, entre na minha comunidade e aprenda como investir. Bom, Vinícius, então essa foi a resposta da sua pergunta. A HGBS11 é um fundo bem gerido, é um fundo que está há muito tempo no mercado, tem uma vacância boa, tem projeção de crescimento, tem um NOI por metro quadrado muito interessante, tem ativos que são dominantes e a gestão está sempre se mantendo ativa e sempre procurando estratégias para que o fundo continue sendo bem gerido. E se você que está aqui tem algum ativo que queira que eu analise, deixa aqui embaixo nos comentários, porque nós vamos fazer isso de uma forma qual seja bem leve, bem didática e que você entenda aquilo que nós estamos querendo ensinar. Já aproveite para deixar o like, se inscrever no canal. E aí, você tem HGBS11? Você está planejando ter HGBS11 na sua carteira? Como que eu posso te ajudar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser participar da mentoria, o link está aqui. Me chama no WhatsApp e vamos participar. Muito obrigado, Vinícius, pela pergunta. Até a próxima. Valeu e fui!